Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Cristologia é o estudo de Jesus Cristo, quem Ele é, sua natureza e obra. Este é um dos temas centrais da teologia cristã, pois ao compreendermos mais profundamente quem Cristo é, conseguimos nos aproximar do mistério da fé cristã. A cristologia nos leva a explorar as várias dimensões da identidade de Jesus. Como Ele é tanto Deus quanto homem, como Ele é o Salvador, o Redentor e o mediador entre Deus e a humanidade. Este é um tema vasto, mas cada aspecto se encaixa para formar uma imagem completa da pessoa e da missão de Jesus. Vamos começar com a divindade de Cristo. Desde os primeiros dias do cristianismo, a igreja afirmou a crença de que Jesus não é apenas um profeta ou um grande mestre, mas é verdadeiramente Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Este é um ponto de partida essencial, pois destaca que Jesus é o próprio Deus, participante da criação e eternamente existente. Ele não teve um começo, e sua existência não é derivada. Essa declaração é um dos fundamentos da fé cristã. Jesus é Deus encarnado. Outro ponto essencial da cristologia é a humanidade de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo descreve como Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. Ele se fez servo, experimentou as limitações e as dores da vida humana e finalmente sofreu a morte. Este é um mistério incrível. Como pode alguém ser ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem? A resposta está no conceito de união hipostática, que significa que em Jesus as duas naturezas, divina e humana, estão unidas de forma perfeita e sem divisão. Ele é um só com o Pai, mas também é um de nós. Essa união é o que permite a Cristo se relacionar conosco de uma maneira que nenhum outro poderia. E por que isso é tão importante? Porque é através dessa natureza dupla que Jesus se torna o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Ao mesmo tempo em que ele nos representa diante de Deus, ele também traz a Deus até nós. Como homem, ele viveu uma vida sem pecado, cumprindo a lei de Deus de maneira perfeita. E como Deus, ele foi capaz de oferecer um sacrifício de valor infinito pelos nossos pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, lemos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso revela o coração do Evangelho. A morte de Jesus na cruz foi o ato de amor supremo, em que ele tomou sobre si os nossos pecados e nos ofereceu a reconciliação com Deus. Na cristologia, também estudamos a ressurreição de Cristo, que é a prova suprema de sua divindade e da aceitação do seu sacrifício por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo afirma: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé." A ressurreição de Jesus é o fundamento sobre o qual a fé cristã se sustenta. Ele venceu a morte, demonstrando que o poder de Deus é superior a qualquer outra força. Além disso, a ressurreição é a garantia de que nós, que estamos nele, também venceremos a morte e teremos vida eterna. Cristo também é o Rei. Ele não é apenas o Salvador, mas também aquele que governa e julga. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, Jesus é descrito como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso nos mostra que sua autoridade não é limitada. Ele é o soberano sobre toda a criação. Como Rei, ele nos convida a segui-lo, a viver sob o seu senhorio. Essa é uma parte importante da cristologia, pois reconhece que Jesus não é apenas o Salvador de nossas almas, mas também aquele que governa nossas vidas. Por fim, é importante lembrar que a cristologia não é apenas um estudo teórico sobre quem Jesus é. Cada aspecto da identidade e obra de Cristo tem implicações profundas para a nossa vida. Se Jesus é Deus, então ele é digno da nossa adoração e confiança. Se ele é humano, ele compreende nossas lutas e dificuldades. Se ele é o Salvador, então temos esperança, mesmo diante do pecado e da morte. E se ele é o Rei, então somos chamados a viver de acordo com os seus mandamentos, sabendo que estamos sob o seu cuidado e autoridade. Em resumo, a cristologia nos ajuda a compreender mais profundamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ela nos leva a adorá-lo, a segui-lo e a confiar nele. Cristo é o centro da nossa fé, e conhecer mais sobre ele é conhecer mais sobre o próprio Deus, que se revelou a nós de forma plena
em Jesus. Ao compreendermos e abraçarmos essa verdade, podemos viver com a certeza de que estamos seguros em suas mãos, hoje e para sempre. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção, Douglas Vieira. Trilha sonora, 50 Sounds. Faixa, Under the Skin. Música por adobe.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos, Hernandes Dias Lopes, editora Hagnos. Comentário bíblico, Matthew Henry, editora CPAD. Ariane Champlin, editora Hagnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.